Quem de vocês aqui tem ou teve na família aquela pessoa que sempre tinha uma receita pronta para indicar quando alguém adoecia? Ou então, quando alguém estava doente, ela tinha uma simpatia? Todo mundo tem na família, garanto. Na minha família, essa guardiã dessa sabedoria popular é minha avó, que daqui a 2 meses completa 100 anos de idade. E ela passou todo o seu conhecimento para minha mãe e para minhas tias. E durante a minha infância, elas trafegavam desde a prevenção, diagnóstico e tratamento, passando por todas as especialidades que você possa imaginar. Dermatologia, clínica médica, pediatria, obstetrícia, neurologia e até a minha própria especialidade, que era a oftalmologia. Mas, na minha infância, a gente já tinha todo o tratamento que nós conhecemos hoje, mas se alguém tinha crise de garganta, o tratamento era banha de tejo, com algumas gotas de limão, se aquecia no fogo e tomava aquilo. Eu tomei e funcionava, tá? Tem corticoide ali, pessoal, tá certo? Menino com soluço, adivinha qual era o tratamento? Menino recém-nascido, um chumaço de algodão molhado na testa do menino, resolvia, né? Se você tinha o ordéulo, que era o tessol, alguém lembra o tratamento? Esquentava a palma da mão, né, ou a aliança e fazia uma compressa local. Funciona. Eu determino compressa morna para quem tem ordéulo, que é o tessol. Se você tinha artrite, que era dor na articulação, compressa com sebo de carneiro capado. Se não fosse capado, não tinha mesmo efeito, tá certo? Criança atarracada e com raquitismo, que era o meu caso, se pilava a casca de ovo, peneirava e botava na comida da criança, né? Quando não era isso, era o famoso óleo de fígado de bacalhau, que ficava na mesma prateleira da rapadura, porque era impossível tomar aquilo se não fosse com um pedaço de rapadura depois, né? Se você tivesse asma, você ganhava no seu quarto uma gaiola com um cancão. O cancão é uma ave, que acreditava que o cancão ele trazia doença para ele mesmo. Se a mulher tivesse grávida, não podia colocar nada nos bolsos, corria o risco da criança nascer com manchas de nascença, né? E outras coisas mais que a gente hoje acha graça, mas que na época funcionava. E disso tudo, sobreviveram 11 filhos, mais de 30 netos e mais de 30 bisnetos, que não para de crescer o número, né? Mas tinha uma doença que elas não ousavam nem mencionar o nome, quanto mais se envolver, certo? E quando, lá no interior, o sino da igreja tocava anunciando um cortejo fúnebre de alguém, que a gente estava na sala que se perguntava, o fulano morreu de quê? O mal-estar era instantâneo. E dizia ele morreu daquela doença. E se mudava rapidamente de assunto, porque era um assunto incômodo. E de onde vem isso? Vem da nossa cultura, do misticismo, né? Do nosso curandeirismo, em acreditar que o mal olhado, o mal agouro, pode transmitir uma doença, ou você pode adquirir se você mencionar o nome da doença, né? E numa noite, véspera de uma comemoração na nossa família, de um casamento, eu tinha uns 10 anos de idade, literalmente meu avô caiu aos meus pés, manifestando os primeiros sinais daquela doença. E aquela doença, meus amigos, nada mais era de que o câncer. E quem cunhou o termo câncer foi Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo. E como ele cunhou esse termo, né? Quando ele estava examinando uma pessoa, provavelmente com a massa tumoral superficial, ele achou aquilo parecido com um caranguejo. E aí ele denominou que aquilo era cárquinos. E daí veio o conceito de câncer, né? Então, na história, se a gente for ver, o câncer ele é muito mais antigo do que a humanidade, tá? Existem indícios de câncer em fósseis de dinossauros que datam mais de 70 milhões de anos, tá certo? Múmias da planície do Atacama, da tribo Chiribaia, estudiosos que estavam pesquisando essa região encontraram uma múmia que tem muito
eles têm uma técnica semelhante aos egípcios, e eles encontraram uma mulher em torno de 30 anos de idade, mumificada, segurando o antebraço. E nesse antebraço tinha uma massa tumoral. Essa massa foi biopsiada e o diagnóstico foi osteosarcoma. No entanto, o primeiro registro da humanidade que tem notícia data-se a mais de 2.600 anos antes de Cristo, com um médico e arquiteto chamado Imhotep, que era um grão-vizir do Egito, e no papiro que ele escreveu 48 casos clínicos médicos, dentre fraturas, abscessos, o caso 45, que foi traduzido em 1930, está lá escrito: massas tumorais na mama, incurável. Todos os outros tinham tratamento, menos o caso 45. E aí, a gente também se enfronhando na história, Heródoto nos descreve a primeira cirurgia oncológica da humanidade. A rainha Atossa, a rainha da Pérsia, acometida de um câncer de mama sangrante, depois de esgotar todos os tratamentos junto aos médicos da nobreza, se valeu de um escravo, que era médico, chamado Democedes, para fazer a amputação de sua mama. E foi feito. Só que Democedes convenceu a rainha a convencer o marido dela, que era Dario, a invadir a Grécia, porque a Grécia tinha invadido a cidade de Democedes, que hoje é a Itália. Então o câncer de mama foi responsável pela origem de uma guerra, e Dario lançou mais de 1.000 embarcações numa ofensiva contra a Grécia. E aí, meus amigos, se a gente for seguindo na história e nas estatísticas atuais, no mundo, hoje, 14 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer a cada ano. E, a cada ano, 7 milhões padecem da doença. No Brasil, o câncer já é a segunda causa de morte, só perdendo para as doenças cardiovasculares. E a perspectiva é que em 2020 o câncer já seja a primeira causa de morte no Brasil. E aí, meus amigos, essa palestra não teria muito sentido se não fosse a minha vez. Em 2014, após sentir umas dores abdominais inespecíficas e procurar um colega médico de turma, eu fui diagnosticado com aquela doença, né? Em 2014, após fazer uma tomografia, nós achamos um tumor maligno, renal, né, de células claras. E nessa hora, ao contrário do que muita gente pensa, saber o final do filme nunca é legal. Nunca é legal. E saber o cortejo que você tem que percorrer até chegar ao final do filme, pior ainda, né? E nessa hora, eu lembrei, eu juro para vocês que eu não lembrei muito de mim. Eu lembrei dos meus pacientes que tinham câncer renal e que eram todos pacientes terminais. E aí a coisa agravou um pouco. Eu digo, todos eram terminais, opa, eu vou ser terminal também, né? E algumas frases eu me lembrei deles. Doutor, eu estou com aquela doença? Ou então, doutor, eu estou flertando com a morte. E o que me disse, eu lembro muito bem, que disse, doutor, em breve eu partirei. Então você começa a se identificar com essas frases, né? Mas cercado de amigos de turma, amigos irmãos, eu chamo eles de mano-amigos, né? Eu fui diagnosticado, eu fui anestesiado e eu fui operado por colegas meus de sala de aula da Academia de Medicina. E o centro cirúrgico era uma bagunça, né? Dá para vocês perceberem. Mas eu me recuperei, a recuperação foi fantástica, né? E depois que eu me recuperei, eu senti, eu em uma conversa informal com minha mãe, eu descobri que 3 outras pessoas na minha família também retiraram um rim por causas obscuras. Eu digo, peraí, como é que ninguém me contou isso? Como é que eu tenho 3 pessoas na minha família que tiraram um rim e eu não sabia, eu médico? Por causa da nossa crença de que se falar em câncer, a coisa piora. E o câncer renal, ele tem causas hereditárias e genéticas determinadas. Então, se eu tenho câncer, os meus descendentes têm mais riscos de ter câncer. Então, eu preciso triá-los
E eu só fui possível me tratar porque o meu diagnóstico foi precoce, tá? Então, 3 outras pessoas removeram o rim, né? Foi aí que eu parei e disse, bem, eu tive toda a chance de dar o diagnóstico precoce e as pessoas que não têm, o que é que eu posso fazer? E nessa época, a gente já estava desenvolvendo alguns dispositivos que, acoplado ao celular, dava diagnóstico de baixo custo na oftalmologia, né, tornando mais acessível a saúde para quem não tem condições. E aí nós desenvolvemos um teste de urina para celular. Não é para urinar no celular, pessoal. Todo mundo pergunta, não é para urinar no celular. Mas é um dispositivo de baixo custo, em que você tem um chip que você molha na amostra do paciente, conecta nesse suporte, bate uma foto, e o software que a gente desenvolveu dá todas as dosagens em 10 segundos, com uma precisão muito maior do que o teste de urina convencional que vocês conhecem. Então, vocês imaginem que, se eu tiver o que a gente chama hoje de hematúria microscópica, que pode ser por outras causas, por infecção, por cálculo renal, mas isso pode ser um indício de câncer de bexiga. Então, a gente tentou deixar esse legado para uma coisa de baixíssimo custo, né, acessível a todo mundo, todos vocês têm celular, e que possa servir de uma triagem. Imagine vocês se eu tiver um agente de saúde com um aparelho desse andando no bairro, fazendo o exame, mandando para uma central diagnóstica, em que antes mesmo do paciente ir ao médico, o médico já tem o exame dele. Então isso muda a logística da saúde pública como a gente conhece hoje, e é nisso que a gente trabalha. E na oftalmologia, já que eu sou oftalmologista, o que é que eu poderia fazer, né? Então, conversando com um amigo nosso, a gente soube que mais de 200 pessoas estão mutiladas no nosso estado por câncer ocular, periocular ou então por traumas. E aí nós tivemos outra ideia, que foi criar um projeto para doar essas próteses, já que o sistema público não estava doando as próteses. E essas pessoas estavam enclausuradas em suas casas porque estava com sua dignidade completamente rebaixada. Como é que a pessoa vai encontrar emprego e estudar sem ter um olho? E aí nós tivemos a ideia, junto com outros parceiros e colaboradores, de criar nossa própria agência de pesquisa, inovação e desenvolvimento sem fins lucrativos, né, para tentar fazer valer o desenvolvimento socioeconômico de nossa região, tentando garimpar projetos em prol dessa ideologia que nós pensamos. E conseguimos já doar algumas próteses em parcerias com indústrias de São Paulo e com outros parceiros locais, e vocês não têm noção do que é você dar dignidade a uma pessoa que estava desempregada e voltou a trabalhar porque restaurou a sua aparência, e um menino que não estudava e passou a estudar. Então, na Olimpíada agora de 2016, esse polonês foi medalha de prata, e ele tornou a medalha de prata dele de ouro, leiloando a medalha para arrecadar dinheiro para tratar o pequeno Olek, que estava com retinoblastoma, que é um tumor maligno do olho que acomete a criança desde que ela nasce, pode acometer ainda dentro da barriga da mãe, e vai o pico até os 3 anos de idade. E o tratamento geralmente é remoção do globo ocular. Eu já tive pacientes que eu tive que dar notícia aos pais com tumores nos 2 olhos. E aí, o que fazer? Então, com um grupo de São Paulo, nós estamos desenvolvendo um dispositivo que pode ser operado por um leigo, e que você vai bater a foto da criança e o software vai dar o diagnóstico dizendo se está alterado ou se está normal. Não tem como eu fazer um aparelho de alto custo para os pacientes virem a mim. Isso não existe mais. Quem pensar a medicina dessa forma está na contramão do futuro. E como é o futuro? O futuro é promissor, pessoal. Não é só má notícia, não. O futuro ele é muito promissor, agora baseado em 2 alicerces, na ciência e na informação. Na ciência, desenvolvendo novas drogas e novas tecnologias para o diagnóstico precoce, e na informação para você fazer o diagnóstico precoce se você tem fator de risco. Então, 70% hoje dos cânceres já são curados. Eu sou uma prova viva, estou aqui no palco falando para vocês. E se acha que os que não são curados vão se tornar doenças crônicas, compatível com a qualidade de vida adequada. Nós temos que falar de câncer. Aquela doença é o câncer.
Eu tive câncer, eu me tratei do câncer e eu fui curado do câncer. Então a gente não pode deixar de falar em câncer, porque o nosso silêncio só alimenta as estatísticas e fortalece essa doença nefasta. Obrigado a todos.